Fala aí, seus cristãos cansados, como é que vocês estão? Eu estou aproveitando um dos poucos dias de sol aqui em Dublin, na Irlanda, para poder gravar esse vídeo do lado de fora aqui de casa, né? E aproveitar para tomar um pouco de sol também. Como vocês sabem, eu anunciei no começo da semana, eu estava bem gripado e aí por conta disso eu não estava conseguindo gravar direito, estava tossindo muito, inclusive não estou plenamente recuperado ainda, então se eu por acaso eu tiver que pausar um pouco aqui para poder tossir, eu até peço desculpas, mas eu não queria deixar de passar essa semana sem comentar um pouco sobre a lição, né, sobre o tema que fala sobre a Revolução Francesa, sobre Apocalipse capítulo 11, né, e o que Ellen White lá acaba comentando sobre isso. E aí eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, porque esse é um momento assim fantástico, surpreendente na história, né? A Bíblia, no período da Revolução Francesa, ela se tornou a grande chama que, digamos assim, iluminou as sombras desse período tão sombrio, né? Então a gente vai dar uma olhada, uma mergulhada rápida. Eu vou fazer um comentário assim, não muito extenso, igual das outras vezes, eu não vou postar, né? Não deu para postar essa semana, pedaço por pedaço. Mas eu quero dar com vocês uma explorada nessa questão tão fascinante, né? Que é a Revolução Francesa, esse período que desafiou, que transformou o estudo das Escrituras de maneiras assim tão inesperadas, né? E a Revolução Francesa, digamos assim, ela foi um evento marcado pela busca por liberdade, por igualdade. Foi um tempo ali de uma intensa perseguição religiosa. E curiosamente foi também durante esses anos de tumulto ali, de perseguição e tudo mais, que a Bíblia ela emergiu não apenas como um livro de fé, mas como um símbolo de resistência, de esperança. E por que isso aconteceu? Porque a revolução, digamos assim, no seu ímpeto, na sua vontade de romper com as escrituras, de romper com as escrituras opressivas, né, que eles julgavam ser opressivos ali, sem perceber, eles acabaram pavimentando o caminho para uma redescoberta da Bíblia pelos cidadãos comuns, né? Porque os movimentos repressivos geralmente eles causam isso, né? E aí talvez você possa se perguntar como é que um período tão caótico como esse de perseguição poderia contribuir para o estudo da Bíblia? E a resposta está justamente na própria natureza humana. Quando nós somos privados de algo tão fundamental quanto, por exemplo, a liberdade de crença e outras liberdades individuais, as pessoas elas naturalmente buscam fontes de esperança, fontes de verdade, padrões absolutos nas quais elas podem se fundamentar. E a Bíblia ela acabou se tornando, então, essa fonte para essas pessoas. E aí, em meio a perseguições, né, a fugas e tantas dificuldades, pessoas como os reformadores e os crentes lá na França, eles se agarraram, eles se apegaram às escrituras e assim eles disseminaram as verdades bíblicas de maneiras muito mais amplas. E isso eventualmente acabou contribuindo para um, digamos assim, renascimento espiritual. E além disso, a ligação da Revolução Francesa com Apocalipse 11, né, é um tema que é muito bonito de se estudar, porque você vê na própria história como é que Deus ele age. E Ellen White ela faz essa conexão justamente no livro do grande conflito, né, entre Apocalipse 11 e a Revolução Francesa. João ele fala lá em Apocalipse 11 de duas testemunhas que, digamos assim, iriam profetizar durante 1260 dias. E ele diz que essas testemunhas elas estavam vestidas de saco, né? E elas passavam testemunho, assim como você vê os profetas muitas vezes fazendo isso no Antigo Testamento, né? Eles se vestiam de saco e para demonstrar uma profunda tristeza, um profundo arrependimento, né? Como se Deus estivesse ali triste pelo que estava acontecendo com Israel. Então você vê essa figura das duas testemunhas ali em Apocalipse 11, mas quem que elas são? E aí você vai ter diversas discussões sobre quem são essas duas testemunhas. E existem alguns argumentos que falam sobre essas duas testemunhas serem, na verdade, o Antigo e o Novo Testamento. E você tem indícios muito fortes para essa interpretação, né? Porque essas duas testemunhas são descritas como duas oliveiras, dois castiçais. E essas figuras, esses símbolos, eles são colocados ali diante de Deus na terra.
E quando você olha para o contexto bíblico, tanto oliveiras quanto castiçais, frequentemente, eles simbolizam fontes de luz, fontes de revelação, né? E isso se encaixa, basicamente, com a descrição das funções dos testamentos e por aí vai. Agora, segundo Apocalipse 11, então, após essas duas testemunhas, né, profetizarem por 1260 dias, elas são vencidas e mortas, e aí os seus corpos eles ficam expostos nas ruas. Então é como se de fato eles perdessem a batalha, perdessem ali a sua oportunidade de testemunho, de eventual trabalho em prol da palavra de Deus, em prol do evangelho, por aí vai. E essas duas testemunhas ali, elas são interpretadas, de acordo com o grande conflito, como representações da Bíblia, né, do conhecimento de Deus, como eu já falei, só que são figuras cuja autoridade foi severamente atacada durante a Revolução Francesa. E esse evento da Revolução Francesa, que é simbolizado, né, pelo que a interpretação do livro aqui coloca como esses 3 dias e meio, em que os corpos ali dessas duas testemunhas acabam ficando expostos, reflete justamente o período que ficou conhecido ali na Revolução Francesa como o reinado do terror, né? Um período assim de bastante dificuldade, marcado por extrema violência, extrema repressão aos princípios religiosos, e algo tão vital quanto a palavra de Deus foi temporariamente suprimido, né? As pessoas eram proibidas de buscar questões religiosas, especialmente o acesso à palavra de Deus. Só que esse evento ele não conseguiu extinguir, digamos assim, a luz da palavra de Deus, porque ela acabou ressurgindo ainda mais forte do que nunca. E além disso, se a gente considerar que a Igreja de Deus também é uma testemunha, né? Nesse período ela sofreu fortemente ali durante a Revolução Francesa, e ela sofreu em pelo menos 2 aspectos. Não só ela foi corrompida, ou seja, ela foi, digamos assim, afastada da verdade, gerando ali uma instituição opressiva, uma instituição que representava mal o caráter de Deus e por assim vai, né? Como também aqueles que permaneceram fiéis, eles foram perseguidos, eles sofreram muito por amor ao evangelho. Então você percebe como era difícil para eles, de fato, permanecerem fiéis aos princípios de Deus e por aí vai. Agora, deixa eu fazer uma reflexão com você aqui. Qual que você acha que é o maior perigo para a causa de Deus? Uma igreja que se desvia da verdade sobre quem Deus é, ou uma nação que se torna totalmente ateísta, ou seja, que rompe de vez com Deus? É claro que ambos vão apresentar desafios significativos, né? Por exemplo, uma igreja desviada, ela pode corroer os ensinamentos divinos de dentro para fora, né? Diluindo a verdade, desorientando os fiéis, ou seja, pega as pessoas muito mais desprevenidas, né? Ela se aproveita da fé, da devoção que as pessoas possuem e acaba passando, assim, digamos, valores que não condizem com o caráter de Deus. Só que, por outro lado, uma nação ateísta, uma nação que rompe completamente com Deus, ela pode tentar erradicar completamente a influência dos valores religiosos, dos princípios éticos cristãos e acabar criando um ambiente onde a fé não apenas marginalizada, mas ela é ativamente suprimida, ela é tirada como uma opção para as pessoas dentro do seu livre-arbítrio, né? E o ateísmo, muitas vezes, ele floresce justamente em contextos de opressão, né? Em casos onde a liberdade de pensamento, onde a liberdade de expressão é limitada. E aí, paradoxalmente, é justamente a repressão desses valores que pode levar as pessoas a questionarem, a rejeitarem qualquer forma de autoridade, inclusive a liberdade religiosa, né? E a Revolução Francesa é um exemplo clássico onde a corrupção, o abuso de poder pela igreja e pelo Estado acabaram levando ao surgimento de movimentos que rejeitavam todas as formas de autoritarismo, incluindo o autoritarismo religioso, né? Portanto, o desafio que a gente tem está justamente em entender esses contextos e trabalhar tanto para purificar a igreja dos seus desvios, quanto também para dialogar com sinceridade, com respeito com aqueles em sociedades secularizadas que não possuem esses valores. Agora, deixando essa reflexão de lado, e eu sugiro que você reflita um pouco mais sobre ela mais tarde, mas voltando para Apocalipse 11, após esse período de grande tribulação, essas duas testemunhas elas são trazidas de volta à vida
o texto diz aqui pra gente, após 3 dias e meio. E esse ressurgimento, digamos assim, milagroso, ele vai provocar um grande temor entre aqueles que assistem, que expectam esses eventos. E o texto diz que tudo culmina com um terremoto que vai destruir uma parte ali da cidade. E todos ficam abismados, todos começam a ficar encantados com isso. E um grande número de pessoas acaba se convertendo, né? E esse episódio, ele simboliza a vitória final, a vitória indomável, incontrolável da palavra de Deus e do seu povo sobre as forças do mal. Existem alguns salmos, como por exemplo o Salmo 119, verso 89, onde a gente lê: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Esse texto diz pra gente que a palavra de Deus, ela não é apenas uma coleção de escritos antigos, ela é uma verdade, e é uma verdade viva e eterna. Uma verdade que é firmemente estabelecida, que é imutável de todas as formas. A gente tem também textos como Salmo 111, versos 1 a 10, né, que reforçam essa ideia com louvores às obras, aos mandamentos de Deus, que são descritos como verdades que são firmadas para sempre e eternamente, que são feitos em verdade e em retidão. E isso ensina pra gente que não só a palavra de Deus ela é eterna, mas as suas leis, os seus preceitos, eles são perfeitamente justos, eles são dignos de confiança. E é claro que a confiabilidade da Bíblia é enfatizada não como um mero texto, como um mero documento histórico que pode ser alterado com o tempo, quanto tantos outros foram, mas como a verdade absoluta que orienta, que julga e que ilumina todas as gerações, né? E aí quando a gente avança então aqui em Apocalipse 11 para os versos 15 a 19, a gente descobre os eventos impressionantes que são desencadeados quando finalmente o 7º anjo soa a sua trombeta e ele marca, digamos assim, o início do fim dos tempos conforme nós o conhecemos. E a gente ouve grandes vozes no céu proclamando: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E isso mostra pra gente que a soberania de Deus ela é afirmada de uma maneira definitiva sobre todas as nações, sobre todos os poderes terrenos, celestes, universais, e essa é uma verdadeira virada no curso da história humana. E a gente finaliza lendo então sobre os anciãos que estão sentados nos seus tronos diante de Deus, e eles adoram e reconhecem a Deus como um justo juiz que recompensa os seus servos, os seus profetas, os santos e todos aqueles que temem o seu nome. Pequenos ou grandes, não importa, eles recebem a justa recompensa. Aqueles que são fiéis recebem justa recompensa e, claro, aqueles que são infiéis, aqueles que perseguiram, aqueles que rejeitaram a verdade, recebem julgamento, né? Aqueles que destruíram a terra, que perseguiram pessoas inocentes, que perverteram valores ali, eles acabam então sofrendo a justa ira divina, mostrando como é que Deus de fato ele vai trazer um fim a todo sofrimento, a toda injustiça, a tudo aquilo que perverte o seu amor e a sua bondade. E aí, no versículo 19, João dá então pra gente uma visão ainda mais espetacular, porque ele olha para o céu e ele vê o próprio templo de Deus aberto, e dentro ali do templo ele vê a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, que é um símbolo extremamente poderoso na tradição judaico-cristã, que representa o que no Antigo Testamento? Justamente onde estão firmadas as promessas de Deus por causa da sua presença, da sua lei, da sua aliança, ou seja, a garantia de que Deus está com o seu povo. E a visão da arca no contexto celestial aqui sugere que mesmo nos momentos mais tumultuados da história humana, a fidelidade e as promessas de Deus permanecem firmes e acessíveis para aqueles que o buscam. Apocalipse 11, ele reafirma a soberania, ele reafirma o controle de Deus sobre todos os acontecimentos mundiais, sobre toda a história, e é pra gente um conforto, um refrigério muito especial, principalmente nos tempos de incerteza, nos tempos de dúvida que a gente acaba passando na nossa vida, né? Porque ele reitera a promessa de que haverá justiça para os justos e haverá julgamento para os ímpios. E isso é claro um lembrete de que as nossas ações, elas têm consequências eternas. Então o que a gente faz hoje importa sim no grande esquema das coisas, e Deus ele irá restaurar tudo para o seu amor e para a sua justiça. Então os caminhos que nós tomamos hoje, eles importam
muito, mesmo diante de dor, de sofrimento, né? Ellen White, para a gente terminar aqui, lá no Grande Conflito, ela descreve a Revolução Francesa como, digamos assim, um prenúncio do fim dos tempos. E ela narra como a França, ao rejeitar publicamente Deus e a Bíblia, acaba dando espaço para que homens perversos, espíritos das trevas, acabem triunfando ali, pelo menos temporariamente, criando um reino livre das restrições da lei de Deus. E esse movimento acaba desencadeando uma era onde o espírito restritivo de Deus foi grandemente removido, ou seja, o Espírito de Deus que refreia a maldade acaba sendo temporariamente, digamos assim, suspenso. E isso permite que Satanás, né, cuja, digamos assim, a única alegria é a miséria humana, pudesse trabalhar livremente. E qual que foi o resultado de tudo isso? Uma terra inundada de crimes tão horríveis que desafiam qualquer descrição na história, no período da raça humana. Mas o que isso tudo tem a ver com a gente hoje? Né? Para a gente encerrar nossa reflexão aqui. Se a gente olha ao nosso redor, né, a gente vê o que está acontecendo, a gente lê as notícias, a gente assiste o que está passando na televisão, a gente entra nas redes sociais e vê as fotos, vê as interações, tudo o que está acontecendo, o que a gente vê basicamente são sinais de rejeição semelhante às leis morais e espirituais em muitas sociedades, como as rejeições que aconteceram lá na Revolução Francesa. E essa rejeição, muitas vezes, ela se manifesta em formas de corrupção, de injustiça. A gente sabe como funcionam essas coisas, né? Outra coisa, uma crescente desumanização do outro, né? Basta você ficar 2 minutos nas redes sociais para você ver o quanto o ser humano desaprendeu a se relacionar. E a história mostra pra gente repetidamente que a remoção de restrições morais e espirituais pode levar, sim, a resultados desastrosos, não apenas individualmente, mas para a sociedade como um todo, né? Muitos afirmam que a rejeição à ideia de Deus permite uma liberdade intelectual e moral completa, né? Quanto mais, se você se livrar dessas coisas religiosas, se você se livrar das amarras do cristianismo, da ética judaico-cristã, você vai finalmente florescer, porque na verdade a igreja ela restringe o seu intelecto. E aí você cai naquelas famosas falácias, como você já ouviu de músicas famosas por aí, o famoso "é proibido proibir", né? E essa expressão ela captura justamente a essência do desejo humano por autonomia absoluta, uma liberdade sem limites, né? Algo que foi vivido expressamente ali durante a Revolução Francesa. Só que, no entanto, essa busca por liberdade sem restrições divinas muitas vezes levou e continua a levar a um aumento de injustiça, de sofrimento, né? E tudo isso só se torna cada vez pior, mostrando que, longe de ser assim uma libertação, né, a rejeição de Deus ela pode sim precipitar uma queda da raça humana que vai desembocar ali em desordem, em desespero, né? Então, esse argumento de que a ausência de Deus, dos valores cristãos, liberta a gente, nos deixa livres para estabelecer os nossos próprios objetivos, para explorar livremente todos os limites intelectuais, acaba se revelando um profundo mal-entendido sobre a natureza da verdadeira liberdade, que não é a ausência da lei como um todo, mas é justamente a liberdade de agir dentro dos parâmetros de uma lei moral que protege, que preserva a vida e a dignidade. E para nós hoje, essa discussão ela nos desafia a refletirmos. Será que nós estamos escolhendo aqui viver uma liberdade que ela respeita e eleva, né? Ou será que ela destrói, ela degrada? Lembre-se que as escolhas que nós fazemos têm impactos que vão além da nossa própria vida, influenciando a sociedade e as gerações futuras. Então, eu convido você a deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema, como é que você vê a influência das escolhas espirituais e morais na sua comunidade, no mundo, tá? Não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo se você encontrou informações úteis, pensamentos, reflexões interessantes. E a gente segue juntos aqui, aprendendo a refletir sobre o impacto das nossas escolhas morais e espirituais, tá? Espero que esse vídeo tenha edificado você de alguma forma. Foi feito aqui de uma forma meio improvisada, mas a gente volta meio que a programação normal, eu espero, na semana que vem. Então, até a próxima lição, que Deus te abençoe e que você reflita bastante nesses temas, tá certo? Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.